E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Ao chegar aqui no gráfico nós já estamos vendo um movimento aqui padrão. Eu vejo essa região aqui de correção. Onde é o máximo dessa região de correção? É aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Esperar os candles preencherem essa região. Por quê? Porque é um canal que ele vem daqui de baixo, ó. Olha lá, tá terminando, tá perdendo força, entrei. E vou entrar um pouquinho mais pesado, porque acredito que numa correção aqui pelo menos de uns 2 candles, depois de toda essa subida, tá? Então eu já entrei aqui mais pesado, não tô nem no stop do dia. Agora é 1h50 da tarde, estou fazendo aqueles trades à tarde, eu tenho que sair daqui a pouco. Tem uma mentoria logo mais à tarde. Então eu já estou entrando aqui para gravar uma aula para vocês. Fazer um trade mais ousado aqui para mostrar para vocês que quando a gente tem conhecimento da análise, quando a gente consegue entender o movimento do gráfico, as coisas acontecem. Olha que interessante. Ele veio e fez esse padrão e o mais precioso de tudo que você tem que enxergar, ó. Eu não entrei no fechamento desse candle aqui antes do preenchimento da região. Eu esperei ele fazer o quê? Eu esperei ele mostrar uma fraqueza gráfica na movimentação para eu fazer a entrada, né? Vocês viram que eu esperei ele fazer a movimentação, eu esperei a tendência ir lá buscar o movimento, e assim que a tendência buscou o movimento, eu peguei e fiz a entrada. Eu fiz a entrada. Vocês entenderam? Eu não sei se você conseguiu compreender que eu fiz aí essa entrada esperando que o movimento da correção. Entendeu? É que eu tô só um minutinho aqui. Qual seria a melhor? Depende da preferência de cada pessoa. Só respondendo um rapaz aqui. A pergunta é se eu acho melhor operar em M1 ou M5. E eu estou respondendo para ele aqui que tudo depende da personalidade da pessoa. A minha personalidade não é para operar em M5, é para operar em M1. Então eu opero em M1, tá? Então o que eu fiz aqui? Tracei a região, deixa eu apagar aqui para você ver certinho. Entendi, fiz a leitura do gráfico. Entendi, ó, que aqui poderia ser o ponto de correção. Esperei o movimento, esperei realmente começar a fazer a correção e fiz a entrada. Tem algum segredo nisso? Nenhum. O que eu precisei ter aqui? Paciência, disciplina. Vamos para o Audi USD. Ó, vou entrar vendido. Cadu, por que você entrou vendido? Porque ele está fazendo um movimento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, para vir buscar o quê? O fundo. Se ele sai do topo, ele busca um fundo. E ele não está nem próximo aos 50% do movimento, ó. Então ele tem chance ainda de continuar descendo o movimento e buscar os 50%. Então eu já entrei o quê? Vendido. Ó, eu vou aproximar para vocês verem. Tem gente que fala assim, eu não consigo ver por causa da tarja e tal. Já tô até, toda vez eu fico repetindo isso, né? Desce aí, mostra pro pessoal aí como é que funciona a análise gráfica. Tá vendo? Eu tô vendo a repulsa na parte superior da resistência. Para quê? Para ele continuar o movimento. 1, 2, 3, 4, 5. E buscar o fundo, ou pelo menos aqui, ó. Que é 50% do movimento. Olha isso aqui, ó. Se eu chego aqui, ó, traço o quê? 100% aqui em cima e 100% aqui embaixo. Onde está os 50% do movimento? Está aqui. Então, se eu tenho que esperar ele preencher esse canal para pelo menos fazer uma correção de continuidade de movimento, se ele ainda não chegou próximo, eu posso acreditar o quê? Na força da tendência para chegar até
o meio do canal. Então, pronto. Coloquei em risco, ó. Coloquei em risco e está lá. Mais uma entrada perfeita. Vamos para um outro gráfico. O USD/JPY. E tudo isso é o que, pessoal? É entender como funciona o movimento do gráfico. Ó, eu estou vendo aqui o que? Um fundo. Se ele fecha isso, desce mais um pouquinho, pronto. Tá lá. Entrei. Cadu, qual foi a sua perspectiva para a correção nesse movimento? Essa região aqui, ó. Essa região aqui. Se você parar para pensar aqui, ó, ele veio, tocou, rompeu, subiu, voltou, tocou, subiu. Ele já tem essa região aqui, ó, bem definida. Bem definida. Depois desse candle de exaustão aqui, é óbvio que ele vai fazer uma correção. Mas isso eu não aconselho para quem está começando agora. Isso é já uma entrada hunter, né? Uma entrada de quem está vendo o gráfico funcionando ali todo dia, todo momento. E outra coisa, se você entender aqui essa queda de valor, se você traçar aqui, ó, um movimento do canal, você vai ver que ele está trabalhando dentro de um canal, ó. Dentro de um canal. Olha só. E assim como ele fez uma correção ali, por causa dessa região aqui, ó, ela pode fazer a correção. É uma entrada extremamente corajosa? Sim, como eu te disse. Não aconselho para ninguém uma entrada como essa que eu fiz aqui. Agora, olha só. Se você pegar e traçar uma Fibo, você que gosta da Fibo, de usar a Fibo, e traçar aqui, ó, do final do movimento, ali no começo do movimento, olha o que nós estamos vendo aqui, ó. Será que eu peguei certo o movimento ali? Deixa eu achar o final do movimento aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o final do movimento. Olha onde veio o gráfico. O que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui, ó? 50% do movimento, ó. 100% do movimento, pegando no fundo, com o topo. E olha onde ele veio fazer o trabalho. 50% do movimento. Isso aqui foi no olho. No olho eu consigo já identificar isso, porque olha a movimentação. Olha o canal. Ah, ele podia romper e vir buscar aqui? Podia, mas ele ia fazer o quê? Ele ia romper esse canal para fazer isso. Olha a estrutura do gráfico. Ele precisaria de muita força para vir buscar aqui, e o volume não está mostrando essa força. Depois que ele ainda rompeu isso aqui, ó, eu já acreditaria naquela correção. Vocês conseguiram compreender? É claro que uma entrada como essa que eu acabei de fazer já é o quê? Tempo de tela, tempo à frente do computador, conhecimento do movimento, a ponto de eu fazer isso aqui, ó, eu já compreender que aqui está minha resistência, aqui está o meu fundo e aqui tem o meu 50%. Ó. Tem 50% aqui, tem mais essa região aqui, tem mais essa região aqui. Então, se ele rompeu essa primeira região aqui, onde ele pode fazer a correção? Ele pode fazer a correção tanto nessa segunda como nessa última. Como eu olhei o volume e vi que ele não tinha força para buscar a última região, eu já fiz a minha entrada na segunda região de cima para baixo, para a correção. Esperando que ele faça este movimento. Deu bom, deu ótimo. Então, o que você tem que entender? O gráfico, você entendendo aonde está localizado o suporte e a resistência, vamos lá para o gráfico branco. Vamos lá. Se você consegue localizar onde está o suporte e a resistência, então o preço vem numa queda lá brusca, lá de cima, depois de um forte movimento de alta. Opa, espera aí, então eu já tenho minha região de resistência. O preço está se movimentando, né? Aí você está vendo o preço se movimentando, o preço está se movimentando. Vamos supor que ele já fez isso aqui, ó, né? O preço está se movimentando. Opa!
houve uma correção de movimento aqui, deu um engolfo, começou o preço a subir. Se ele está em queda, você vai começar a prestar atenção no seguinte, ó. Se eu tenho um fundo aqui, se eu tenho aqui abaixo um suporte, e eu tenho aqui acima uma resistência, o que ele pode fazer? Aí é o traçamento dos canais que eu sempre falo para você. Eu tenho um movimento aqui interno, ó, de embrulho. Eu tenho um movimento interno de embrulho aqui. Então ele tem dois momentos. Ou ele pode fazer o movimento onde ele vai romper essa região. Ele vai romper essa região, como ele está vindo do fundo, ele vai buscar o topo. Ou ele pode mostrar fraqueza nessa região e retornar e fazer um movimento saudável, que é de queda, porque se ele vem de um topo, buscou um topo, ele faz o que? A busca, né, de topos aqui. Se a gente buscar o sentido dos topos aqui ascendentes, ou ele pode nem sequer chegar nesse patamar de cima, ele já pode fazer o que? A volta do movimento aqui por uma outra questão para romper o suporte. Então você pode reparar bem que você tem aqui dois momentos internos antes da resistência e antes do suporte que vai mostrar a força da tendência para você. Bom, peraí, Cadu, então quer dizer que onde ele corrige eu sei, por exemplo, se vai haver um rompimento ou não? É óbvio, é óbvio. Olha só, se ele está fazendo uma queda dessa, não era esse aqui, ó. Se ele está fazendo uma queda, oh meu Deus do céu, se ele está fazendo uma queda dessa, ele faz uma correção. Se ele faz uma correção aqui e volta, ele mostra muito mais força do que se ele fizer uma correção aqui e voltar. Muito mais força se ele fizer uma correção aqui e voltar. Você reparou que essa correção aqui, ela é muito mais forte que essa? Por quê? Porque aqui ele só deu aquele respiro para continuar com a queda. Da onde que vem a queda? Com a queda que vem daqui. E continua o movimento. Agora, quando ele vem fazer esse respiro aqui maior, ele está mostrando o que? Quando ele vem fazer esse respiro maior? Que está havendo uma quebra da força dessa tendência. Então, você tem que entender o sentido da estruturação da força gráfica. Se de repente vem um movimento de correção, aqui que anula essa força anterior, opa, você já vai começar a entender essa força aqui como uma força de correção e não de continuidade. Quer ver no gráfico? Ó? A gente vê sempre isso. Olha aqui. Olha aqui, por exemplo. Tá subindo, né? Ó, veio, fez uma correção. Onde ele fez a correção? Aqui. O que aconteceu? Chegou e foi rompendo. Por quê? Ó? A correção foi muito próxima ao movimento. Agora, se ele tivesse vindo corrigir aqui, quando chegasse nesse topo aqui, com certeza ele poderia corrigir novamente. Se ele viesse buscar esse fundo aqui quando subisse, com certeza poderia chegar aqui e novamente ele corrigir. Mas como o movimento foi muito próximo, a correção foi muito próxima, é com muita clareza que ele vai pegar todo esse movimento aqui e continuar esse movimento fazendo o quê? O trabalho de expansão. Então o gráfico sempre trabalha com expansão e correção. Quando você olha um movimento de expansão longo com uma correção pequena, é claro que ele vai continuar esse movimento. Quando você vê um movimento longo com uma correção já chega próximo a 50%, ele pode continuar o movimento, mas sem fraqueza. Quando você vê então um movimento assim longo e uma correção profunda, aí com certeza ele pode nem chegar próximo a esse topo. Ele pode já, antes do momento do topo, fazer o quê? Uma correção mais brusca para continuar uma nova tendência. Conseguiu compreender? Então, quando você olha esses detalhes da análise, esses detalhes da tendência, você consegue fazer o que? Um paralelo das movimentações gráficas. Você consegue entender sobre
por exemplo, quando uma tendência vai fazer um rompimento, ou quando vai haver um falso rompimento, ou quando o gráfico na sua estrutura mostra se vai ter um rompimento ou não. Então você consegue entender na leitura do gráfico, do gráfico em si, quando esse gráfico mostra força na tendência ou não força na tendência. Conseguiu compreender? Conseguiu entender? Espero que com essa dica sobre rompimento, essa dica sobre tendência, essa dica sobre suporte e resistência, você consiga compreender melhor a movimentação para você ter ótimos resultados. Se você quiser fazer um treinamento e aprender isso passo a passo, com uma forma metodológica, para você utilizar toda a visão Forex em ações binárias, o link está na descrição, Treinamento Hunter, estamos com 60% de desconto por enquanto. Quer tirar alguma dúvida? Pode enviar no direct, no meu direct do Instagram, lá eu posso tirar todas as dúvidas para você. Quer um e-book sobre 16 padrões de correção ou reversão de candle? Entre em contato comigo ou aqui no canal do Telegram, que está no link da descrição. Você entra lá no canal você vai ficar sabendo de todas as novidades e além disso pode fazer o download de forma gratuita dos 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Todo trader tem que saber, tá bom? Então não perca mais tempo não. Aprenda a ver o gráfico, aprenda a analisar o gráfico. Eu trago aqui no YouTube dicas, né, da movimentação do gráfico, dicas de como ler o gráfico, dicas de como entender a tendência do gráfico, dicas de compreender um rompimento, dicas de entender um falso rompimento ou a falha do movimento. Agora, se você quiser saber um método hoje que está lá com 101 videoaulas, 101 vídeos te ensinando passo a passo como realmente utilizar a análise gráfica em opções binárias, não perde tempo não. Se você tem oportunidade, vai lá, faça, que você vai acelerar o seu conhecimento. Tá bom? Te vejo então numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui!